Olá, bem-vindos ao Jornal de Maricá, edição da tarde, que está começando. Hoje é dia 20 de agosto de 2024. Veja agora os destaques desta terça-feira. Maricá reforça a campanha de conscientização sobre o aleitamento materno. Serviços de saúde maricaenses disponibilizam contraceptivos de graça em todas as unidades de saúde. E você vai ver também: Maricá recebe ótima avaliação de um dos indicadores da educação mais importantes do país. É agora, no Jornal de Maricá, edição da tarde. A gente abre o jornal de hoje com um lembrete aos universitários. Esta é a última semana para o recadastramento dos 6.320 estudantes universitários que recebem o bilhete único. A atualização dos dados será realizada no site do programa, em uma área destinada aos cadastrados, e não haverá atendimento presencial. Após o dia 25 de agosto, o sistema será fechado, impossibilitando o envio de documentos. Os novos beneficiários também precisam realizar o procedimento. O não recadastramento pode provocar o corte do benefício. Entre os documentos necessários estão RG e CPF, frente e verso, comprovante de residência atualizado, uma conta de água, luz, gás ou telefone fixo, em nome do próprio aluno ou de seus pais. Com 12 anos de existência, o programa chegou a 6.320 estudantes de cursos técnicos e de faculdades. O valor da carga mensal transferida para o cartão varia de acordo com a frequência de cada aluno. Atualmente, o programa atende moradores que estudam em 40 instituições de ensino superior e 20 de cursos técnicos nas cidades de Araruama, Itaboraí, Macaé, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Saquarema e Teresópolis. Continuam abertas as inscrições para diversas modalidades esportivas aqui na cidade. As inscrições são abertas para crianças, adolescentes e adultos e as atividades são totalmente 0800, ou seja, é de graça. As modalidades disponíveis são cross-training na areia, bodyboard, circuito funcional, alongamento, futebol e karatê. As aulas acontecem em diferentes polos, em Cordeirinho, Barra de Maricá, Praia de Jaconé, Parque Linear, no Flamengo e no Spar, em Inoã. Os interessados podem se inscrever presencialmente nos polos das aulas. Para efetuar a inscrição, são necessários documentos como uma foto 3x4, cópia da identidade ou certidão de nascimento do aluno e cópia do CPF. Também devem ser apresentados comprovantes de residência, atestado médico para pessoas com doenças pré-existentes, cópias da documentação dos responsáveis, se for menor que 18 anos, e menor que 18 anos também precisa apresentar a declaração escolar. Então já sabe, se você quer entrar em forma com uma boa atividade física, às vezes bem pertinho de casa, a hora é essa. E você ainda pode se inscrever em diversas modalidades de artes marciais no núcleo Arena Lutas, do bairro de Inoã. As atividades são voltadas para crianças, adolescentes e adultos. As inscrições são totalmente grátis e as modalidades disponíveis são boxe, kickboxing, wrestling ou luta olímpica, judô, karatê, jiu-jitsu, MMA e muay thai. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, na sede da Arena Lutas, que fica na rodovia Amaral Peixoto, 14.079, lote 41, Galpão 3, em Inoã, perto do restaurante popular Mauro Alemão. É preciso levar foto 3x4, cópia da identidade ou certidão de nascimento, cópia do CPF, comprovante de residência e atestado médico para pessoas com doenças pré-existentes. Para menores de 18 anos, é necessário cópia da documentação dos responsáveis e também uma declaração escolar. Ficou com alguma dúvida? Tem um WhatsApp disponível, anota aí. É o 21 96752 4156. Repetindo, 21 96752 4156.
e continua até o próximo dia 30 o processo de vistoria nos ônibus tarifa zero que atuam no município. O procedimento deve ser realizado no Centro Administrativo de São José do Embaçaí. A data em que cada permissionário deve comparecer ao local varia de acordo com a inicial do nome. As vistorias serão realizadas entre 9 da manhã e 5 da tarde e poderão ser feitas pelos auxiliares, desde que estejam legalmente autorizados e mantenham um vínculo com os referidos veículos. A inspeção veicular obrigatória é realizada anualmente, visando a verificação de itens de segurança como extintor, pneus, faróis, lanternas, buzina e cinto de segurança, além do estado geral de conservação dos automóveis. Vale frisar que, após a aprovação do fiscal, o selo de vistoria será fixado na parte central do para-brisa. Já os permissionários reprovados serão notificados e terão um prazo de 10 dias para resolver as pendências apontadas. Um recado a quem precisa de atendimento médico e utiliza a unidade móvel da Secretaria de Saúde de Maricá. De segunda-feira até sexta-feira, a unidade móvel de saúde está funcionando de forma temporária na Rua Álvares de Castro, 337, em frente ao Paço Municipal, e não no estacionamento do Boulevard Maricá, no centro. A mudança foi necessária por questões de logísticas. O novo endereço da unidade móvel de saúde é, então, Rua Álvares de Castro, 337, em frente à sede da Prefeitura. A cidade de Maricá começou a oferecer o DIU hormonal e o implante anticoncepcional para mulheres na rede de saúde pública do município. Além disso, o DIU de cobre já era oferecido pela cidade. Com o avanço, o município maricaense se tornou um dos únicos do país a disponibilizar os 3 procedimentos para evitar a gravidez de forma gratuita. As pessoas que desejam aderir a um dos métodos contraceptivos devem procurar a unidade de saúde da família de seus respectivos bairros, onde serão integradas ao planejamento reprodutivo e aconselhadas pela equipe multiprofissional. Agosto é o mês de mobilização e conscientização sobre o incentivo ao aleitamento materno. E para este período, intitulado de Agosto Dourado pelo Ministério da Saúde, as unidades de saúde da família dos 4 distritos de Maricá reforçaram as campanhas de conscientização sobre a importância da amamentação. Nestes locais são promovidas atividades lúdicas e também é realizado o compartilhamento de orientações e esclarecimentos de dúvidas para gestantes e puérperas cadastradas. O Ministério da Saúde recomenda que nos primeiros 6 meses de vida, toda criança receba apenas o leite materno como alimento, já que possui diversos nutrientes necessários para um desenvolvimento infantil saudável, além de contribuir para a produção de anticorpos. O aleitamento materno é fundamental para promover mais qualidade de vida para os bebês e suas mamães. A revista Maricá, o nosso programa de domingo, sempre traz notícias e dicas importantes sobre saúde. No último domingo, o repórter e apresentador Paulo Torres entrevistou a fisioterapeuta infantil Gabriela Noronha. Esta é uma entrevista que vale a pena rever. Bora dar uma olhada? Você que é mãe, pai, possivelmente já ouviu falar em assimetrias cranianas e torcicolo congênito em bebês. Mas você saberia identificar e como cuidar dessas duas condições? O tratamento quase sempre é a fisioterapia, que deve ser iniciado precocemente. Por isso, para sanar nossas dúvidas, recebemos aqui no Revista Maricá a fisioterapeuta infantil Gabriela Noronha. Boa tarde, Gabriela, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Então, para começar, já fala pra gente o que é assimetria craniana e quando a gente deve se preocupar. Então, a assimetria craniana ela é uma condição em que o bebê ele se encontra com um posicionamento da cabeça ou tortinho, ou lateralizado, ou achatado, ou em formatinho de manga. Ela fica um pouquinho mais alongada, né? E aí, da assimetria, existem 3 tipos principais, que são a plagiocefalia, que é quando a cabecinha tem um desnívelzinho, ela fica mais tortinha, a braquicefalia, que é quando a cabecinha é achatada, e a escafocefalia, que é esse formatinho que eu te falei de manga, né?
E a gente pode começar a se preocupar quando o bebê começar a apresentar preferência de lado. Normalmente, para o lado da assimetria, o bebê começa a apresentar essas preferências, né? De pegar, de alcançar algo com a mão, ou quando ele começa a se desenvolver, só um lado vai se desenvolvendo mais precocemente, o outro fica ali sempre mais paradinho e menos desenvolvido. E também podemos nos preocupar com desvios posturais. Desvio de ombrinho, às vezes a assimetria tem um formatinho mais alongado do lado direito, por exemplo. O ombrinho ele pode ficar desviado para o lado da assimetria, o quadril, o joelho e as articulações, assim vai. Nesse nível a gente já pode começar a se preocupar e buscar o tratamento para assimetria. E quais são as causas da assimetria para bebês, Gabriela? Então, pode ter sido alguma causa, algo que aconteceu ali no posicionamento intrauterino mesmo, às vezes o posicionamento do bebê dentro da barriga ainda. Quando nasce, pode ser posicional. Às vezes os pais, principalmente pais de primeira viagem, não têm muita confiança, né? Quando os profissionais, né, os pediatras falam, olha, deixa o bebezinho no tapete, assim que você puder, vamos começar a estimular o bebê no tapete. E eles acabam deixando muito o bebê em bebê conforto, carrinho, chiqueirinho ou mesmo em cima da cama. E às vezes esse posicionamento, né, excessivo do bebê de barriguinha para cima pode gerar um achatamento ou um desvio ali da cabecinha. Essa pode ser a causa, né, posicional. E às vezes um torcicolo que o bebê tenha congênito, que nasceu com um torcicolo já, né, pode ir causando assimetria, porque o bebê fica com a cabecinha ou tortinha assim, caída, ou viradinha para cá. E aí o torcicolo vai gerando a assimetria também. E o que a assimetria pode necessariamente causar na criança? Então, ela pode causar esses desvios posturais que eu te falei, atrasos no desenvolvimento motor, né? Claro que cada criança evolui de um jeito, mas existem os marcos, né, do desenvolvimento e eles existem por um motivo. Muitas vezes uma assimetria não tratada, ela pode causar um atraso desse desenvolvimento da criança. E tem cura? Qual seria o tratamento? Tem cura. O tratamento não é somente a fisioterapia convencional. Precisa ser procurado um profissional especializado, osteopata, tá? Profissional formado em fisioterapia e especializado em osteopatia. E aí você procura esse profissional e o profissional vai fazer uma avaliação inicial, né? Faz alguns testes e cálculos para saber como que está a funcionalidade geral do corpo do paciente e a partir disso a gente elabora um tratamento para aquele paciente, tá? E o tratamento consiste em mobilização da cabecinha. Na nossa cabeça tem suturas cranianas, né? E quando o bebê vai até uma certa idade, as suturas ainda não são formadas e elas são maleáveis. Então, através da osteopatia, a gente pode mobilizar essas suturas para elas irem ficando mais alinhadas, tá? E isso precisa ser feito antes que a fontanela, que é a moleira, né? A famosa moleirinha, antes que ela feche. Tá? E quando não tratado, quais são as complicações que podem surgir? Então, quando não tratado ou quando chega muito tarde para o tratamento, né? Às vezes, muito difícil o pediatra não diagnosticar e não mandar direto para o tratamento. Normalmente, os pais ficam, né, numa negação e aí já chegam para o tratamento um pouco tarde, com a fontanela fechada, por exemplo. E aí, quando chegam para mim, né, no consultório já com a fontanela fechadinha, aí eu já preciso encaminhar para o neuro e provavelmente precisaria de uma intervenção cirúrgica. E no dia a dia, o que os pais, os responsáveis pela criança podem fazer para combater, para evitar? Então, claro que isso vai muito de paciente para paciente, né? Aqui eu falo com você de uma forma mais generalizada, mas a dica que eu sempre dou é sempre mudar o posicionamento e fazer estímulos precoces mesmo, tá? Quando, né, identificar que tem essa assimetria, ou mesmo para prevenir antes que ela aconteça, né, a gente precisa estimular o bebê logo nos primeiros dias de vida, colocando no tapetinho, fazendo tummy time, né, que é o posicionamento de bruços, que é muito falado pelos pediatras, né, logo no início da vida, que a gente já pode começar a fazer esse tummy time e sempre que possível mudando o bebê de posição, né, para ele não ficar naquela mesma posição e não acontecer uma simetria posicional.
Você também citou o torcicolo congênito. O que Sim. seria essa condição também? Isso. E quais são as gravidades? Como identificar isso na criança? Então, o torcicolo congênito, como o nome mesmo diz, né, quando o bebê já nasce com aquele posicionamento da cabeça, ou ele fica com a cabecinha assim, de ladinho, né, ou virada mesmo para um dos lados. E aí, muitas vezes, o torcicolo, ele gera a assimetria. Isso é muito comum, tá? Porque o bebê fica sempre naquela mesma posição, não tem muito estímulo, então é complicado. O torcicolo, ele já pode ser tratado na fisioterapia convencional. Porém, também, eu indico também que seja com um profissional especializado, né? Porque precisam ser feitas mobilizações. A gente precisa identificar onde é essa tensão. Ela é muito comum no músculo que tem aqui, chamado esternocleidomastoide, né? Que ele fica tensionado. E aí a gente precisa fazer essa liberação muscular para dar uma aliviada nesse torcicolo e ele não gerar, né, problemas futuros para o bebê. E é possível identificar esse torcicolo já em recém-nascidos? Sim, sim, mas isso é mais pelo posicionamento. Isso a gente vê com a posição mesmo da cabecinha do bebê. Se ele tiver, né, uma tensão muscular e às vezes a cabecinha tá certinha, é mais difícil de identificar. Mas se ele já tiver o posicionamento do torcicolo, aí é fácil de identificar logo no bebê recém-nascido. E quais são os perigos do torcicolo congênito? Os perigos do torcicolo, justamente os mesmos da assimetria, porque um torcicolo não tratado, na maioria das vezes ele gera uma assimetria e aí pode gerar os mesmos problemas, atraso motor e desvios posturais principalmente. E aí, no caso, né, do torcicolo desenvolver essa assimetria, o que acontece no crânio do bebê? Se a fontanela fechar, o perímetro cefálico ele para de desenvolver. E aí, o perímetro parando de desenvolver, a gente precisa de uma intervenção cirúrgica para poder alinhar esse perímetro. E como é possível corrigir, então, o torcicolo? Dando uma dica mesmo para quem está assistindo a gente, como fazer para corrigir? Para corrigir, na verdade, assim, são manobras muito específicas da fisioterapia, né? Então, a dica que eu dou do torcicolo é estimular no tummy time, deixar o bebê de barriguinha para baixo e sempre estimular com brinquedinhos para o lado oposto ao torcicolo, né? E sempre é importante os pais saberem da linha média, que tem a linha média aqui do centro do nosso corpo. Às vezes não é bom você pegar e ficar, estimula para cá e volta direto. Às vezes isso não é bom, porque pode dar alguma tensão a mais no pescocinho. E aí o ideal é sempre estimular. Tá aqui a linha média. Vamos supor que a minha facilidade é para esse lado aqui. A linha média tá aqui. Então, vamos estimular para o lado esquerdo e volta para o centro, entendeu? Aí, se for ao contrário, estimula para o direito e volta para o centro. Então, dá para dizer também que o torcicolo congênito ele tem cura? Ou pode dizer que a pessoa que possui, ela teria uma deficiência física? Não é uma deficiência física. Tem cura, é super tratável, ainda mais se vier logo para o tratamento, né? Assim, não deixar prolongar muito. Por quê? Também não vai poder dizer que o bebê que a criança tenha uma deficiência. Porém, quanto antes tratar, melhor, né? Porque quanto mais tarde chega para o tratamento, é mais difícil da gente resolver aquele problema. Gabriela, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes queria, primeiro, te agradecer e pedir para você deixar um recado para os papais, mamães responsáveis que podem e devem, né, ajudar na qualidade de vida dos seus bebês e recém-nascidos. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, é bom sempre vocês prestarem atenção, né, desde o nascimento do bebê, em posicionamentos e seguir direitinho o que o seu pediatra falar. Colocar o bebê no tummy time, estimular sempre no tapetinho, com brinquedinhos, estímulos visuais, para que nenhum desses problemas venham a ser gerados mais para frente, né? E sempre acompanhar também o desenvolvimento motor do seu bebê e os estímulos são o segredo, né, de tudo, dessa questão, para não deixar evoluir nenhum quadro de assimetria ou torcicolo. O importante é buscar informação. Isso mesmo. Começa hoje e vai até sábado o Feirão da Empregabilidade voltado para jovens no centro de Niterói, na região oceânica e no bairro Santa Bárbara. Hoje o feirão é em Niterói,
quinta-feira na região oceânica e sábado o feirão vai estar montado no bairro Santa Bárbara. Além de ter a oportunidade de buscar vagas de trabalho, os jovens podem melhorar seu currículo com encaminhamentos para cursos. Entre as empresas confirmadas para participação com vagas disponíveis estão a Sinaf Seguros e a rede de supermercado Rede Economia. O Tribunal Regional Eleitoral anunciou a mudança de endereço de mais de 90 sessões eleitorais do Rio de Janeiro. A alteração tem o objetivo de reduzir a influência de traficantes e milicianos nos votos das pessoas. A Zona Oeste, por exemplo, que reúne o maior número de eleitores da cidade, é a que mais preocupa. No ano de 2020, mais de 2 milhões de votos válidos decidiram os nomes dos vereadores da legislatura atual. Em um trabalho realizado por pesquisadores do Laboratório de Eleições, Partidos e Políticas Comparadas da UFRJ, na pesquisa foi analisado o peso de cada bairro na hora da decisão. Entre as regiões que mais se concentram votos estão Campo Grande, com mais de 203 mil eleitores, Santa Cruz, com mais de 112 mil, e Tijuca, com mais de 100 mil eleitores. Agora vamos de futebol. O Tsunami entra em campo amanhã contra a Portuguesa, às 2h45 da tarde, no estádio João Saldanha, em Cordeirinho, pela Copa Rio. Jogando contra o atual campeão da competição, o time maricaense deve contar com o apoio da torcida para derrotar o adversário. O Tsunami deve preservar alguns jogadores para domingo, quando entra em campo para a grande decisão do Campeonato Carioca da Série A2. Quem vencer sobe para a elite do futebol do Rio de Janeiro, para jogar lado a lado com times mais tradicionais, entre eles os 4 grandes do Rio: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Hoje começam as partidas de volta da fase oitavas de final da Copa Libertadores da América. E quem já entra em campo abrindo a rodada para os times cariocas é o Fluminense. O time tricolor enfrenta o Grêmio a partir das 7 horas da noite no estádio do Maracanã. O atual campeão do torneio perdeu fora de casa por 2-1 e agora, para se classificar, precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por apenas 1 gol, a partida vai para os pênaltis. O Botafogo joga amanhã contra o Palmeiras, a partir das 9h30 da noite no estádio Allianz Parque. O Alvinegro ganhou em casa pelo placar de 2-1 e avança com qualquer vitória simples ou empate. Caso perca por 1 gol de diferença, o jogo será decidido nos pênaltis. Se perder por 2 ou mais gols, o time de São Paulo avança. Fechando a programação, o Flamengo enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz na quinta-feira, a partir das 9h30 da noite no estádio Hernando Siles. O rubro-negro abriu uma boa vantagem ganhando de 2-0 no jogo de ida. Porém, a equipe irá para a Bolívia com muitos desfalques devido a lesões e terá um grande desafio pela frente. E vamos ver agora alguns destaques do Brasil e do mundo nesta terça-feira. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa: os candidatos do concurso público nacional unificado que não tiverem preenchido toda a identificação no cartão de respostas serão eliminados. Como o concurso tinha vários tipos de prova, era preciso identificar a prova no cartão resposta, onde é marcado o gabarito. Milhares de pessoas participaram do chamado Enem dos concursos no último domingo. A notícia está no site da Agência Brasil, da EBC. Além da eliminação por não terem preenchido o cartão corretamente, segundo o Ministério, cerca de 500 candidatos, ou seja, 0,05% do total, foram eliminados no último domingo por terem apresentado condutas proibidas pelo edital. Entre elas, sair da sala da prova levando o cartão de questões, o que era proibido. Foi divulgado nesta terça-feira o gabarito preliminar oficial da prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado. No site oficial do chamado Enem dos concursos,
os candidatos podem conferir as respostas corretas das provas. Ao todo, o concurso teve 2.100.000 inscritos. No site da Agência Brasil da EBC, você encontra a notícia e o cronograma detalhado do concurso nacional unificado. De acordo com a reportagem, os candidatos têm apenas hoje e amanhã, 21 de agosto, para recorrer, caso não concordem com a resolução de alguma questão. Pelo cronograma oficial, a imagem do cartão resposta estará disponível em 10 de setembro e as notas finais das provas objetivas, após avaliados todos os recursos, serão divulgadas em 8 de outubro. O Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada ProUni na noite de ontem, através do site acessounico.mec.gov.br/ProUni. O candidato pré-selecionado deve comprovar a renda familiar bruta mensal de até 1 salário mínimo e meio para conseguir a bolsa de estudos. Já para a bolsa parcial, onde o governo paga metade do curso e o aluno a outra metade, é necessário comprovar renda até 3 salários. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro. O resultado da lista deve ser divulgado no dia 13 de setembro. A matéria está no site da Agência Brasil da EBC. Para quem ainda não conhece, o ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais de 50% do valor da mensalidade em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. A Caixa Econômica Federal irá pagar a parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 2 na tarde de hoje. O valor mínimo do benefício é de R$ 680. A previsão do governo é que neste mês o programa alcance pelo menos 20 milhões das famílias, com gasto total estimado em 14 milhões. Logo mais às 7 da noite tem o sorteio da Mega Sena acumulada. Os interessados ainda podem fazer suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou na internet. No último sorteio, no sábado, nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena e o prêmio acumulou pela 8ª vez consecutiva. Com isso, a premiação que estava acumulada em 50 milhões de reais pulou para 65 milhões. A Quina teve 52 apostas ganhadoras e pagou mais de R$ 75 mil para cada vencedor. Os números sorteados foram 15, 16, 19, 43, 44 e 49. Repetindo, 15, 16, 19, 43, 44 e 49. Bom, agora nós vamos para a nossa próxima reportagem e vem de Florianópolis uma notícia que viralizou nas redes sociais neste início de semana. Um homem usou 13 galões de água cheios de moedas para comprar um carro em uma loja de veículos seminovos. Ao todo, os 13 galões continham R$ 17 mil em moedas, que o homem usou para comprar um carro de R$ 65 mil. O restante do valor ele pagou via Pix, diante dos vendedores ainda boquiabertos com os garrafões de dinheiro. O caso aconteceu em uma loja da cidade de São José, na Grande Florianópolis. O dono das garrafas cheias de moedas disse ter feito a poupança em moedas durante alguns anos e pediu para ter a sua identidade preservada. A Organização Mundial da Saúde divulgou nesta segunda-feira uma lista de recomendações temporárias para países que enfrentam surtos de monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos. Os países listados pela OMS são República Democrática do Congo, Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. Entre as recomendações está o aumento da vigilância em relação à transmissão da doença. O Brasil não está na lista, mas a monkeypox já chegou por aqui. A notícia foi divulgada pela Agência Brasil da EBC.
Dentre as recomendações, a OMS pede melhor coordenação da resposta à emergência por Mpox, tanto em nível local quanto nacional, além do envolvimento de organizações humanitárias que possam prestar apoio em áreas de refugiados e de insegurança. A cidade do Rio de Janeiro registrou 203 casos de monkeypox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, no período de janeiro a julho de 2024. O número representa um aumento de 383% em relação a todo o ano de 2023. Ao todo, o município já registrou 1.259 casos desde quando a doença chegou ao Brasil. Em entrevista, o secretário de Saúde do município carioca afirmou que defende um planejamento para a vacinação da população para evitar a escalada das infecções. A neblina formada pela fumaça das queimadas na Amazônia e no Pantanal já chegou ao Rio, São Paulo e mais 8 estados durante o último final de semana. Segundo o Serviço de Monitoramento Atmosférico da Europa, o fenômeno facilitado pela atual onda de calor pode se repetir até a próxima sexta-feira, quando uma frente fria deve chegar ao sudeste e pode ajudar a dissipar a fumaça. Nos últimos dias, a situação do céu contaminado pela fumaça das queimadas tem sido assunto em diferentes cidades brasileiras. A quantidade e o alcance da fumaça têm sido tão grandes que cidades como Porto Alegre também têm sentido os efeitos causados pelas fumaças das queimadas. Imagens de satélite disponibilizadas por instituições como a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, ou a NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, mostram a poluição avançando. A fumaça já se espalha desde o norte do Brasil e da Bolívia para regiões do Paraguai, Argentina, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A notícia está no site da BBC Brasil. A matéria traz detalhes da situação e conta que a situação deve melhorar entre quinta e sexta-feira. A previsão é de que uma frente fria avance a partir do sul do Brasil, trazendo chuvas e temporais, passando pelo Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo. De sexta para sábado, também deve chegar ao Brasil uma massa de ar polar, alcançando o sudeste e o centro-oeste. Mas também, segundo a reportagem, a camada densa de fumaça deve persistir na região norte, além de Mato Grosso e Bolívia. Chegou a hora da previsão do tempo para a semana. Vamos ver o que diz o boletim da Secretaria de Proteção e Defesa Civil? Nesta terça-feira, a aproximação de uma frente fria pelo oceano pode provocar variação na direção dos ventos e rajadas moderadas ao longo do dia em Maricá, com o céu variando entre claro a nublado. Na quarta-feira, ventos úmidos em direção ao continente, após o deslocamento da frente fria, devem provocar queda de temperatura e devem deixar o céu variando entre nublado a poucas nuvens. Mas apesar das mudanças nas condições de tempo, não há previsão de chuvas para estes 2 dias. Na quinta-feira, o enfraquecimento dos ventos úmidos em conjunto com o posicionamento de um sistema de alta pressão atmosférica deve contribuir para condições de tempo mais estáveis na cidade. As temperaturas devem subir e não deve chover. Na sexta-feira, o fortalecimento do sistema de alta pressão atmosférica, associado à aproximação de uma frente fria, poderá intensificar o padrão de ventos quentes predominantes vindos do continente. Diante disto, o céu deve variar entre claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Destaque para os baixos valores de umidade relativa do ar no município em boa parte da semana, podendo chegar a apenas 25% nos períodos da tarde. Estão abertas as inscrições para mais uma turma do programa de socialização para cães. A ideia do programa é promover a boa integração entre os animais e seus tutores. São 30 vagas disponíveis, com duração de 8 semanas e distribuição de certificados.
As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, sempre a partir das 8 da manhã, na Secretaria de Proteção Animal. Anote aí o WhatsApp, é o 21 97556 7695. Repetindo, 21 97556 7695. A partir do próximo sábado, começam as inscrições para o novo curso de capacitação em empreendedorismo cultural, oferecido pelo Grupo de Artistas de Maricá. As aulas serão no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho. O curso é voltado para artistas, produtores e gestores culturais da região. A iniciativa é uma ação comemorativa pelos 30 anos de histórias do GAM, uma importante organização que desenvolve e fomenta a cultura local. As inscrições estão abertas até o preenchimento das vagas e podem ser feitas pelo WhatsApp no número 21 99541 7437. Repetindo, 21 99541 7437. Uma nova espécie de árvore frutífera nunca antes documentada por pesquisadores foi descoberta no distrito de Itaipuaçu, aqui em Maricá. A árvore, que mede 9 metros de altura, fica no interior do Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaucaia. Apesar de nunca ter sido vista antes, a árvore parece ser uma parente distante da jabuticabeira. Na última semana, tivemos uma série de comemorações pelo dia de Nossa Senhora do Amparo. Mas como nunca é demais render homenagens à santa, agora a gente vai rever uma matéria especial da revista Maricá, o nosso programa de domingo sobre a padroeira da cidade. Vale a pena dar uma olhada. No último dia 15 de agosto foi celebrado o dia de Nossa Senhora do Amparo, padroeira da cidade de Maricá. Nossa Senhora do Amparo também é responsável por trazer centenas de fiéis à Igreja Matriz de Maricá, que leva o seu nome e fica localizada bem no centro da cidade. Em homenagem à Santa Padroeira, vamos contar um pouco a respeito da origem da Nossa Senhora do Amparo. Segundo a paróquia aqui de Maricá, o nome de Santa se deu na ocasião que Jesus foi pregado na cruz, quando entrega sua mãe Maria ao apóstolo João, que representa a todos os cristãos. Nossa Senhora do Amparo é uma devoção mariana, isto é, de Maria, mãe de Jesus, presente em Portugal supostamente desde a antiguidade e no Brasil desde os primeiros tempos após a chegada dos portugueses. A imagem de Nossa Senhora do Amparo remonta ao momento da morte de Jesus, mas representa a Virgem Maria que está no céu e que já venceu o sofrimento. A coroa de Nossa Senhora do Amparo ensina que ela é a rainha do céu e da terra, rainha dos anjos. O véu branco simboliza sua pureza de coração. Ela passou pelo sofrimento de ver a paixão e morte do seu filho e, mesmo assim, seguiu obediente e permaneceu fiel a Deus, sem amargurar ou duvidar da sua fé. O azul de seu manto simboliza o céu, onde ela está e para onde os cristãos devem ir. O vermelho representa o sangue de Jesus Cristo e sua paixão dolorosa. Debaixo do manto encontra-se várias pessoas representando todos aqueles que recorrem à proteção de Nossa Senhora do Amparo. O dourado representa o presente que é Maria. A Igreja Nossa Senhora do Amparo surgiu da velha paróquia de Santo Antônio de Sá, a atual Igreja de São José. Através do alvará de 12 de janeiro de 1775, constituiu-se a atual paróquia de Nossa Senhora do Amparo, e em 8 de dezembro de 1802, a imagem de Nossa Senhora do Amparo foi abençoada e mudou de lugar, saindo da capela de São José do Embaçaí. A Igreja Matriz é um dos mais belos templos da região dos Lagos. Com seu estilo neoclássico, a obra só foi finalizada em meados do século XX.
Hoje é um dos maiores patrimônios culturais de Maricá e uma herança histórica da cidade. Viva Nossa Senhora do Amparo! A cidade de Maricá disponibilizou a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, essa é a faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença. Os interessados podem se vacinar de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nas 27 unidades de saúde da família aqui do município. O esquema vacinal contra a dengue é composto por 2 doses, com intervalo de 3 meses de aplicação entre elas. Para receber a vacina, é necessário apresentar o documento de identidade e a caderneta de vacinação no polo escolhido. Bom, estão disponíveis nos serviços de saúde de Maricá as doses da vacina contra a gripe. A vacinação é aberta ao público geral em todo o município. A imunização acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nas 27 unidades de saúde da família aqui da cidade. A vacinação será realizada até o fim dos estoques, possibilitando que a população receba a vacina trivalente, que oferece proteção contra as cepas do vírus influenza. É importante lembrar que as pessoas dos públicos prioritários que ainda não receberam a dose anual também podem procurar uma das unidades de saúde da família para se proteger da gripe. Para receber o imunizante, basta ir até um dos locais de atendimento com o documento de identificação e, caso tenha, a caderneta de vacinação. Toda a população da cidade já tem acesso à vacina XBB contra a Covid-19. A vacinação está disponível para todos, com idade a partir de 6 meses. O esquema vacinal é em dose única e é necessário respeitar o intervalo mínimo de 3 meses da última vacinação contra a doença. A ampliação do público-alvo busca fortalecer a proteção coletiva, evitando o desenvolvimento de casos graves e hospitalizações. A vacina XBB do Laboratório Moderna protege das variantes mais recentes. A imunização dos grupos prioritários com idade a partir de 12 anos também continua. Pessoas com esse perfil podem se imunizar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, nas unidades de saúde da família Central e Jardim Atlântico. É importante ficar atento, porque nas unidades de saúde da família de Marinelândia e Chácara de Inoã, as pessoas podem se vacinar às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 da manhã às 4 da tarde. Já na unidade de saúde da família de São José 2, a imunização ocorre nos mesmos dias, das 9 da manhã às 6 da tarde. E a gente encerra o jornal de hoje com uma ótima notícia sobre o sistema de ensino da nossa cidade. Maricá recebeu um aumento na nota de avaliação em um dos indicadores da educação mais importantes do país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Maricá recebeu nota 5,7 no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A nota é relativa ao ano de 2023. Vale lembrar que o índice é divulgado a cada 2 anos, sempre nos anos ímpares. Este é o maior resultado desde 2005. É muito bom, né, poder encerrar o Jornal de Maricá, edição da tarde, com mais uma ótima notícia como essa, sobre o ensino em nossa cidade, que vem melhorando a cada dia. Vamos combinar que as nossas crianças merecem boas escolas, não é mesmo? Mas agora, antes de me despedir, vamos dar aquela tradicional espiadinha na nossa programação. A seguir, você fica com a nossa sessão de curtas-metragens. Às 3, entra no ar o Juca Kfouri Entrevista. Às 4 tem o longa-metragem E Agora o Quê? Às 6 você assiste ao episódio da belíssima série Saudade. E logo mais tem o Jornal de Maricá, edição da noite, com Luiz Muralha. Por hoje é só, pessoal. Amanhã tem mais. E não se esqueça que aqui em Maricá, a notícia somos nós. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.